informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quarta-feira, dia 11 de dezembro, levando para vocês os seguintes destaques. Produtores fecham o plantio da soja com atraso de 2 semanas aqui no estado. Federal faz operação contra a grilagem de terras da União. Carnes podem continuar subindo até o início de fevereiro. Polícia Federal em Mato Grosso do Sul atrás de fiscais que recebiam propina da JBS Friboi. E a safra 2020 deve bater recorde de 240 milhões de toneladas. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura, fertilizantes, sementes, defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Quarta-feira com sol e muitas nuvens durante o dia em Dourados e região. Períodos de tempo nublado com chuva fraca a qualquer hora. O calor não passa de 28 graus. Sementes KWS. Tecnologia e estabilidade na safrinha, combinadas com os melhores serviços. Sementes com alta tecnologia. VIP3, que proporcionam a maior tolerância a insetos do mercado. Plante KWS e colha resultados. KWS, 160 anos de tradição alemã, agora no Brasil. Para mais informações, entre em contato com o representante KWS de sua região. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 180 pela arroba do boi gordo a prazo. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna ofertou R$ 185 à vista. Vaca gorda R$ 165 no Brasil Global à vista e a R$ 170 no friboi a prazo. Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 28 e a de soja a R$ 80, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comide traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comide representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comide. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A Secretaria Municipal de Agricultura Familiar preparou 6.000 hectares de solo de agricultores familiares em Dourados. A produção de alimentos é diversificada, como tubérculos, legumes, batata doce, beterraba, cenoura, abóbora, berinjela, chuchu, pepino, pimentão, tomate, mandioca, hortaliças, entre outros. Também é realizada a renovação de pastagem
para alimentação direta de animais, bem como para o preparo de feno. Com um atraso de 14 dias em relação ao ano passado, a safra de soja de Mato Grosso do Sul está 100% plantada. A semeadura terminou no dia 6, segundo dados do Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio. A expectativa de produção foi mantida em 9.900.000 toneladas. Segundo o levantamento, ainda não foram registrados focos de ferrugem asiática no estado, mas foram detectadas incidências do Paraná, em região próxima a Mato Grosso do Sul. Isso reforça o alerta de caráter permanente e preventivo para a ocorrência de pragas e doenças com o andamento da safra. A previsão de 3.163.000 hectares foi mantida mesmo com atraso no plantio da soja, um crescimento de 6% da área plantada. A Polícia Federal cumpriu na manhã de ontem 15 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão temporária contra um grupo suspeito de parcelamento ilegal de terras da União no Distrito Federal. Os mandados foram cumpridos em endereços do Lago Norte, Arniqueira, Riacho Fundo, Guará e São Sebastião. A Operação Lázaros, como foi batizada, dá continuidade às investigações da Operação Colônia, deflagrada em outubro. Segundo as investigações, os suspeitos grilavam as terras e vendiam os lotes a terceiros. Além disso, o grupo usava dados, inclusive de moradores de rua ou pessoas consideradas incapazes, que serviam como laranjas para a fraude, segundo a polícia. A estimativa é que o grupo tenha lucrado mais de 16 milhões de reais com a atividade criminosa. Os envolvidos vão responder por pelo menos 5 crimes. Em caso de condenação dos investigados, as penas somadas podem chegar a 29 anos de reclusão. O número de lideranças indígenas mortas em conflito no campo em 2019 foi o maior em pelo menos 11 anos, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, divulgados na segunda-feira. Foram 7 mortes em 2019 contra 2 mortes em 2018. Os dados deste ano são preliminares. O balanço final só será feito em abril do próximo ano pela CPT. No último fim de semana, 3 ativistas indígenas foram mortos no país. No Maranhão, em Genipapo dos Vieiras, 2 indígenas guajajaras morreram e outros 2 ficaram feridos durante um atentado, no sábado. Em Manaus, no Amazonas, o ativista da etnia Tuiuca, Humberto Peixoto Lemos, morreu no hospital após ser agredido a pauladas na segunda-feira. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou na segunda-feira o envio da Força Nacional para a terra indígena no Maranhão, onde 2 lideranças foram mortas no final de semana. A inflação das carnes deverá seguir pressionando o orçamento das famílias até a virada de janeiro para fevereiro, mas o movimento é pontual e não muda o cenário mais geral da dinâmica de preço, especialmente de serviços e bens duráveis, que segue oferecendo espaço para mais uma queda na taxa básica de juros. A avaliação é do coordenador do Índice de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, André Brás. As carnes poderão continuar subindo até lá pelo fim de janeiro ou início de fevereiro, quando deve apresentar alguma desaceleração. Essas deficiências de mercado não se mantêm por muito tempo, afirmou o Brás, numa referência aos fatores que têm impulsionado a procura da China pelas carnes brasileiras, tanto bovina como suína e de frango. Ladrões abateram e furtaram a carne de uma vaca leiteira em uma fazenda em Rio Brilhante. O caso ocorreu no domingo passado. O proprietário da fazenda, de 60 anos, disse que por volta das 7 horas foi avisado que havia um animal abatido no mangueiro da fazenda. Restos das vacas que estavam em período de lactação foram deixados para trás. Existe uma marca na cabeça do animal, indicando uma possível paulada. Segundo o produtor rural, o animal estava avaliado em cerca de R$3.000.
A Polícia Federal cumpriu ontem mandados em Campo Grande, Ponta Porã e Cacilândia, além de outros 5 estados, contra esquema de pagamento de propinas pela JBS Friboi. A princípio, a empresa pagaria altos valores a fiscais federais e veterinários para burlarem a fiscalização no abate do gado. Conforme as informações da Polícia Federal, a segunda fase da Operação Porteira Aberta, de combate ao esquema de pagamento de propinas a servidores públicos que atuam diretamente na fiscalização sanitária federal pela empresa investigada, a JBS. Foram cumpridos 2 mandados em Campo Grande e 1 em Cacilândia. Os servidores, entre fiscais federais e veterinários, recebiam os valores para emitirem certificados sanitários sem terem fiscalizado ou inspecionado o abate dos animais. O pagamento da propina ocorria nos frigoríficos da empresa em 3 municípios de Mato Grosso do Sul, além em Anápolis, Goiás e em Mato Grosso, em Barra do Garças, Confresa, Cuiabá, Diamantino, Pedra Preta, Vila Rica, São José dos Quatro Marcos, Água Boa e Matupá, onde o Friboi tem frigoríficos. O Ministério da Agricultura e a Embaixada da Alemanha no Brasil assinaram na segunda-feira um convênio de cooperação com prazo de 4 anos que cria o projeto Inovação nas Cadeias Produtivas da Agropecuária para a Conservação Florestal na Amazônia. Também foi firmado o contrato de contribuição financeira para o projeto, com a participação do Instituto Interamericano para a Cooperação para a Agricultura. Serão investidos 25 milhões e 500 mil euros em melhorias de técnicas empregadas e para a agregação de valor aos produtos nas cadeias da soja, madeira e carne. Os recursos são do banco alemão KW. Por meio de bases de dados como o Cadastro Ambiental Rural e a Guia de Trânsito Animal, o Ministério da Agricultura vai acompanhar diretamente propriedades dessas cadeias nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins. O embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Wischel, avaliou que o projeto vai melhorar a imagem do Brasil no exterior na área ambiental. A safra nacional de grãos de 2020 deve bater o recorde de 240 milhões e 900 mil toneladas, superando em mais de 33 milhões de toneladas o resultado esperado para 2019. Com essa previsão, as safras 2019 e 2020 devem se tornar as maiores da série histórica iniciada em 1975, ficando à frente do atual recorde de 2017 de 238 milhões e 400 mil toneladas de grãos. As informações são do levantamento sistemático da produção agrícola, divulgado ontem pelo IBGE. As estimativas prevêem um crescimento de 6,7% na produção de soja e uma redução de 7,5% na produção de milho. O feijão primeira safra também deve ter uma produção menor. As estimativas apontam perspectivas melhores para o algodão e o arroz. O pesquisador do IBGE, Carlos Barradas, estima a produção de 92 milhões e 700 mil toneladas de milho no próximo ano, declínio de 7,5% em relação à safra 2019, o que representa uma redução de 7 milhões e 500 mil toneladas. Já a produção de soja deve crescer 6,7%, chegando a 120 milhões e 800 mil toneladas em 2020. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promoveu ontem audiência pública para discutir a proposta de privatização da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. O deputado maranhense Bira do Pindaré é o autor do requerimento para a realização do debate. Para o deputado, a privatização de 39 armazéns da CONAB resultará em sérias implicações para a segurança do abastecimento alimentar do país, na sua avaliação.
Nova Ranger 2020, sistema anticapotamento, nova suspensão, exclusivos sistemas de permanência em faixa, detecção de pedestres com frenagem autônoma e reconhecimento de sinais de trânsito. Sync 3 compatível com tela de 8 polegadas, exclusiva garantia de 5 anos e muito mais. A partir de R$ 124.900 à vista. Compare, comprove e escolha a sua nas concessionárias Ford. No trânsito dê sentido à vida. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Preço da carne bovina apresentou recuo na primeira semana de dezembro. O monitoramento feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aponta recuo no preço da carne bovina em dezembro. Nos principais mercados, a queda foi de cerca de 9% na primeira semana do mês. Em Mato Grosso, a arroba do boi passou de R$ 216 na segunda-feira para R$ 197 nessa quinta-feira. Na Bahia, caiu de R$ 225 para R$ 207, de segunda para quinta-feira. Em Mato Grosso do Sul, a arroba estava cotada a R$ 220 e foi para R$ 200 no período. Os resultados mostram a tendência iniciada na última semana de novembro. Ao participar do Encontro Estadual de Cooperativas Paranaenses em Medianeira, a ministra Tereza Cristina ressaltou que o preço da proteína está se ajustando. Ela explicou os fatores que ocasionaram a alta do produto. Nós tivemos aqui algumas ações, como, por exemplo, falta de chuva, atrasou o boi nosso de pasto, o boi de confinamento, o preço represado durante muitos anos. Então, nós estamos num momento de ajustes, mas a carne está se ajustando já. A ministra destacou que cabe ao mercado encontrar o equilíbrio nos preços entre a oferta e a procura, sem interferência do Ministério. No evento no Paraná, a ministra assinou a Instrução Normativa 63, que reconhece o Paraná nacionalmente como zona livre da peste suína clássica. Tereza Cristina destacou que o resultado alcançado pelos paranaenses deve ser replicado em outros estados. Nós temos que pegar os bons exemplos, os bons técnicos, levar para aqueles estados que têm problema, que têm falta de pessoal, que têm os seus serviços que precisam de mais apoio, para que a gente possa libertar o Brasil dessa peste suína clássica. Além da peste suína clássica, o Paraná também busca o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal, OIE, como área livre de febre aftosa sem vacinação. A ministra foi homenageada com o troféu OCEPAR 2019, concedido por unanimidade pela diretoria do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná pelos serviços relevantes prestados ao cooperativismo paranaense. Para o Momento Agro, de Brasília, Sérgio Pastor. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanham aqui na 92. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.